A paz do Senhor, meus irmãos. Quero meditar com vocês hoje em Daniel, capítulo 5, que conta a história de Belsassar, um rei babilônico, que fez um banquete ali para os nobres do palácio e, num determinado momento em que eles já estavam bem embriagados, ele pede para trazerem as taças, os utensílios do templo de Deus, né, que tinham sido trazidos. E, de repente, aparece uma mão escrevendo na parede, uma mão solta escrevendo na parede. E ele fica desesperado e chama os sábios ali do palácio para tentarem decifrar o que aquela mão estava escrevendo. E ninguém consegue decifrar. E no versículo 10 do capítulo 5 diz assim: A rainha soube que o rei e os nobres estavam em estado de choque e veio ao salão do banquete. Ela disse: Que o rei viva para sempre, não se assustem, não fiquem aí sentados pálidos desse jeito. E no versículo 11 ela diz assim: Há um homem no reino que é cheio do Espírito Santo divino. Durante o reinado do seu pai, ele ficou conhecido pelo seu brilho intelectual e por sua sabedoria espiritual. Então Daniel é chamado, e quando Daniel chega, o rei diz assim para ele no versículo 14: Já ouvi falar que você é cheio do Espírito Santo, tem uma mente brilhante e é incrivelmente sábio. E essa passagem mexeu muito comigo, porque algo que eu fiquei pensando é sobre o que as pessoas dizem de nós, né? Porque Daniel era conhecido como alguém cheio do Espírito Santo. Ali o rei, né, praticamente assim, não conhecia muito bem Daniel, por mais que Daniel trabalhasse ali no palácio, ele não conhecia muito bem Daniel, mas quando falaram de Daniel para ele, a rainha disse: ele é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele é conhecido pela sua sabedoria espiritual. Né? Isso é maravilhoso. E eu fiquei pensando como nós somos conhecidos hoje, como as pessoas falam de nós para os outros. Às vezes alguém não te conhece, não me conhece, fala: Vitória, qual Vitória? A Vitória que faz bolo, a Vitória, esposa do Douglas. Mas que todos nós possamos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus. Isso é maravilhoso, né? E é algo que não é forçado, não é algo na força do nosso próprio braço, é algo que somente o Espírito Santo pode fazer em nós. Porque somente o Espírito Santo pode trazer essa transformação tão profunda que quando as pessoas olham para nós, elas não apenas nos veem, elas veem Cristo em nós e elas podem dizer: é aquela mulher ali cheia do Espírito Santo de Deus, é aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ali na hora que o rei precisou de uma ajuda, né? Quando as pessoas precisam de um conselho, de uma ajuda. E quando alguém diz sobre você, né? Ah, procura fulano, procura, né, aquela pessoa ali. Por quê? Porque ela é cheia do Espírito Santo de Deus, ela é cheia de sabedoria. Ela pode trazer uma palavra do céu para você, porque ela é uma pessoa que está conectada com o Senhor. Ela é uma pessoa que anda com Deus, é uma pessoa que tem Cristo habitando na vida dela, que nós possamos ser conhecidos dessa maneira e que possamos abrir o nosso coração todos os dias para recebermos essa transformação do Espírito, né? Que é algo que Ele faz em nós, mas que nós precisamos dar liberdade. Eu queria que vocês refletissem sobre isso, como eu tenho refletido, e Deus te abençoe.